Imóvel Class TV deste sábado, nós vamos falar sobre cercamento das casas no litoral. Tramandaí é a maior produtora de grama para jardins do estado. Conheça a casa de um ícone da cultura gaúcha. E aqui no estúdio nós vamos falar sobre fotografia imobiliária. É sábado às 10 da manhã aqui na Band. Eu espero você. Olá, bom dia! No Imóvel Class TV de hoje, nós vamos falar sobre como uma cerca de qualidade na sua casa de praia pode proporcionar segurança e privacidade para você e para a sua família. Cidade do Litoral Norte, a maior produtora de grama para jardins do estado. Você vai conhecer a casa de um ícone da cultura do Rio Grande do Sul, Teixeirinha. E no estúdio nós vamos falar sobre fotografia imobiliária. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Nem as cidades litorâneas estão livres da ação dos bandidos. E nesta época de veraneio, é bom rever o cercamento da sua casa de praia. Uma cerca de qualidade aumenta a segurança do patrimônio e da família e também a sua privacidade. Hoje vamos falar um pouco sobre o cercamento de casas. A gente está no litoral norte do Rio Grande do Sul e apontar as possibilidades do cercamento das casas, os pontos fortes e os fracos, para se fazer um cercamento bem feito. Está se usando muito hoje a questão da madeira tratada com uma composição de vidro, né? Isso tem um ponto forte, que é a questão estética. Compõe muito bem esteticamente com o estilo de casa que está sendo construído hoje. Porém, tem um ponto fraco, que é a questão da maresia, que acaba, né, dificultando a limpeza do vidro. Tem a questão também das próprias aves, que acabam se chocando contra o vidro, elas acabam não enxergando o vidro e acabam se chocando. A questão da ventilação com o vidro, o vidro acaba deixando o usuário muito protegido do vento e como o nosso verão é ardiloso, né, acaba dificultando o convívio dentro do pátio, né? Por ter agora várias empresas na nossa região, fabricantes de vidro, acabou baixando muito o valor. Então o pessoal começou a utilizar justamente pela composição com a casa, né, a casa contemporânea. Então o vidro realmente compõe muito bem esse visual, né? Hoje a gente tem diversas opções no mercado, né? Tem vários materiais que tu pode compor uma cerca. A gente pode falar da questão da tela, né? A tela de um material galvanizado, quadros de madeira ou quadros de alumínio, né? Todo esse tipo de material consegue se compor com uma bela fachada, assim. Para te ter um custo baixo para te fazer uma cerca, a questão é utilizar pilares de concreto pré-fabricados e uma tela que não seja galvanizada, uma tela simples, né? Esse seria o material mais barato assim hoje em dia. E a própria questão da madeira também, né? Daqui a pouco a madeira tratada, que tá muito forte no mercado hoje, tu consegue compor um cercamento muito bem, gastando pouco. A vantagem da tela galvanizada plastificada, com aquela capa plastificada, é que ela consegue durar um pouco mais no nosso ambiente, porque a própria maresia, né, o salitro que vem do mar acaba danificando os nós ali, a solda, né, da tela. Então, conseguindo colocar a tela plastificada, tu evita muito isso. Então, tu consegue ter uma vida maior a tua cerca, né? A madeira é um dos melhores materiais para se utilizar hoje no cercamento, né? Principalmente a madeira tratada hoje, que é muito fácil de tu achar no mercado. E pela questão ecológica também, claro, madeira certificada sempre. E
Então tu consegue compor com diversos tipos de residências, né? Tanto as contemporâneas quanto as residências mais antigas, tu consegue compor com acercamentos de madeira tratada, né? O cuidado com a madeira, o que seria? Ela te dá uma manutenção um pouco maior, né? Tu tem que fazer uma manutenção periódica, que já não seria o caso do vidro, né? Mas a madeira te dá uma manutenção um pouco maior que os outros materiais, né? Tu tem que seguidamente, fazer uma manutenção de pintura. A gente construiu essa residência aqui por volta de 1 ano e meio, aproximadamente. Optamos pela questão da cerca com madeira e tela, uma questão custo-benefício, meio ambiente também, né, com madeira tratada. A cerca com tela por uma questão de estética, ventilação também, né? Já que a questão de segurança também acaba ficando num segundo plano em função de alarmes e essas coisas todas que a gente tem hoje, né? A gente tem visão da rua, né? De quem está chegando, passando pela frente também, e a visão da cidade, né? Pela manutenção é tranquila, uma questão assim, uma vez por ano de uma pintura, né? Mas ela não dá manutenção nenhuma. O cuidado com a cerca viva é principalmente a permeabilidade visual, né? O que termina, quando ela está florida, digamos assim, quando ela está totalmente verde, ela cria as folhas acabam fechando muito a visão e pode prejudicar o usuário no acesso ao passeio ou algum transeunte que esteja passando, pode acontecer algum acidente. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter com a cerca viva. Quando o cercamento é feito na fachada da residência, ele tem certas normas que têm que serem cumpridas. Isso varia de acordo com cada região, mas a norma básica, digamos assim, é a questão que ela tem que ser livre, permeável à visão, né, do usuário e do pedestre, né, para não acontecerem alguns acidentes. Então, normalmente, a gente tem aquela regra básica assim, que até 80 centímetros pode ser fechado. Acima disso, teria que ser permeável à visão, né? Tanto no recuo lateral da residência, se for uma esquina, ou frontal, né? Se for o caso. Para não acontecer algum acidente com um veículo que possa estar saindo da sua garagem e a pessoa que está caminhando no passeio não enxergar o carro saindo, ou o próprio motorista não enxergar o transeunte que está passeando, né? Ficar atento, né, às regras básicas as regras básicas da cidade que ajudam muito na hora de tu fazer um cercamento do seu terreno, que é a questão do recuo obrigatório, né, e as alturas, né, da cerca, que elas podem variar assim, ó. Tu pode ter a cerca fechada, totalmente fechada, até 80 centímetros. Acima disso, teria que ser um material permeável à visão. Tramandaí, no litoral norte, é a principal produtora de grama para jardins do estado. O que é produzido lá, depois, vai embelezar muitos ambientes externos. Ter um jardim é parte da lista de desejos de muita gente que mora na cidade grande. E quem tem casa na praia, às vezes consegue realizar esse sonho. É o caso da Sueli. Para ela, a área verde em frente à residência é indispensável. Eu adoro, esse aqui é uma terapia para mim. A grama, que embeleza os jardins do litoral, é plantada a menos de 30 quilômetros da praia, na região de Estância Velha, aqui em Tramandaí. O município é o principal produtor de grama para jardim do Rio Grande do Sul. O seu Adegildo começou a produção há 20 anos, depois que familiares apostaram na cultura de grama. São 3 espécies diferentes que rendem 30 mil metros quadrados por ano. O carro-chefe é o tipo conhecido como sempre verde. De crescimento rápido, se adapta perfeitamente ao clima e à terra do litoral. Um produto que a gente não tem perca. Porque outro produto a gente depende muito do clima, do tempo e granizo, coisa arada assim. Essa aqui não, a grama se a gente não vende, ela fica aqui no campo, o gado come, não há problema nenhum. E as outras culturas não é assim. A expectativa é de que a safra renda em torno de R$70 mil. Mas para atingir esse resultado, o trabalho é pesado.
Em alguns períodos, são mais de 12 horas por dia de dedicação. 2013 já foi bom, 2014 espero que seja um pouco melhor ainda. Dá trabalho, mas cada caminhão desses corresponde a vários novos jardins, como o da Sueli. Casa na praia tem que ter jardim, senão fica faltando alguma coisa. O Imóvel Class TV volta em instantes e no próximo bloco nós vamos falar sobre fotografia imobiliária. A gente já volta. Há 55 anos, começava a carreira de um músico que virou o símbolo da cultura do Rio Grande do Sul, Teixeirinha. A família sonha em transformar em centro cultural a casa que ele construiu em Porto Alegre. O local tem até uma piscina em formato de cuia. A casa ocupa uma área nobre no bairro Glória, zona sul da capital. Teixeirinha, com a ajuda de engenheiros, concebeu cada uma das construções erguidas no terreno de 13 mil metros quadrados. A primeira obra foi a residência, feita com o dinheiro que o cantor recebeu do primeiro sucesso da carreira, Coração de Luto. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Gente, isso aqui tem uma magia, porque é a história de toda a família, né? É a nossa história, a história dos nossos primos. E hoje vieram as crianças deles, que são pequenas, porque eles são um pouco mais novos que nós. Hoje estavam as crianças dele, estavam tudo dentro da piscina, dia 25 de 3 primos meus. E eu digo, Gelson, olha só, nós já estamos na terceira, né, geração, já estão os teus filhos aí dentro. A área mais visitada pelas pessoas que passam por aqui, que é um símbolo da casa, é a piscina em formato de cuia, que guarda uma história muito interessante. Na verdade, o Teixeirinha havia pedido que ela tivesse o formato de um violão. Só que o engenheiro foi errando no projeto e ela começou a parecer uma cuia. Foi aí que o cantor decidiu assumir o novo desenho. Um dia o pai chegou, se debruçou na grade e disse assim, mas isso não tá com cara de violão. Ele disse, mas Teixeira, tu sabe que eu também acho que não? O pai disse, tá uma cuia. Ele disse, tu acha? E o pai disse, claro que é uma cuia, então deixa a cuia mesmo e faz a cuia agora. No pátio, um espaço com churrasqueira, palco de encontros de Teixeirinha e seus amigos, ainda está em pé. Longe do movimento da casa, o cantor costumava compor nesta peça usada como estúdio. E na residência ainda moram a primeira esposa do cantor, uma filha e 2 netos. Rosane é empregada da família há 11 anos e todos os dias recebe fãs curiosos para conhecer o lugar. A gente recebe, leva lá embaixo, faz um cafezinho, uma água, mas é legal, muito bom. Nós vamos entrar agora no salão de festas da casa do Teixeirinha. Aqui muita coisa original foi mantida, como por exemplo o piso e também os lustres coloridos. Um espaço de convivência onde o cantor recebia os seus amigos. Essa aqui é a lareira, onde até hoje tem um quadro do Teixeirinha com o seu cavalo e também a churrasqueira. E até hoje os familiares se reúnem e usam este espaço como um local de confraternização. A casa é avaliada em 5 milhões de reais, mas a família não pensa em vender. A filha Márcia, que também dirige a Fundação Teixeirinha, quer transformar o lugar em um centro cultural em homenagem ao pai e a outros representantes da cultura gaúcha. Aqui a gente tem um custo bem alto, mas felizmente ainda é o Teixeirinha que mantém isso aqui. Né? Ainda são os direitos dele que mantém essa casa de pé, que mantém as condições que estão hoje, ainda é com o que ele deixou. Né? E a gente está cuidando e tentando manter. Claro que a ideia, Felipe, no futuro, é trazer a fundação para cá e transformar isso aqui num espaço cultural Teixeirinha. Cheguei na festa, o dia vinha clareando, chegava o povo de carreta e a cavalo. Às 8 horas tinha um concurso de rédeas, às 10h30 outro concurso de pialo. Às 8 horas tinha...
As imobiliárias, corretores e construtoras têm uma grande preocupação em oferecer diversas ferramentas para que o futuro comprador conheça os seus imóveis disponíveis. Investem muitas vezes em aplicativos para celulares, sites com versão mobile, QR Codes e várias outras ferramentas, mas muitas vezes esquecem de cuidar da apresentação do imóvel em si. Por isso, a fotografia do imóvel e todos os cuidados que cercam esse trabalho são tão importantes no processo de compra e venda de um imóvel. E esse é o tema da nossa entrevista desse sábado aqui no Imóvel Class TV. A gente vai conversar sobre fotografia imobiliária com um especialista nesse assunto, o Diego Ramos. Tudo bem, Diego? Tudo bem, bom dia, Lúcia. O Diego é diretor da empresa Fotografia Imobiliária, trabalha com isso há bastante tempo. Eu queria começar te perguntando, Diego, se uma fotografia pode ser determinante no fechamento de um negócio, mas ao mesmo tempo acabar com o negócio por ser mal feita. De fato, na verdade, ela é com certeza determinante. Como tu bem disseste, Lúcia, hoje as imobiliárias investem num ótimo site, numa comunicação visual, online, atrativa, QR Code, aplicativos, mas muitas vezes se esquece do próprio produto, que é o imóvel. Aqui, inclusive, vou parafrasear um cliente nosso, o Carlos Ruschel, que ele nos comentou uma vez que muitas vezes se enaltece a prateleira e não o produto. Ou seja, se faz o cliente chegar até o imóvel no qual ele está buscando, está filtrando para que ele possa visitar, mas quando ele chega através daquele belo site, aquele ótimo aplicativo, ele se depara com fotos do rodapé da parede, do vaso, do teto, fotos mal feitas. Exatamente. Então isso, na verdade, além de depreciar o imóvel, né, o patrimônio de quem está vendendo aquele imóvel, prejudica a visualização, ou seja, prejudica o poder de decisão do cliente. Vamos começar pela fachada dos prédios. O Diego trouxe alguns exemplos de fotografias de fachadas, do que é bem feito e o que não é. Vamos falar sobre essa foto, por exemplo, Diego. Exatamente. Essa foto, e na fachada em específico, que é uma grande dificuldade para os corretores, às vezes que não tem essa informação de como fotografar, acabam fazendo ali da parte de baixo, onde o que acontece? Vocês podem ver aí que aparecem os carros, pessoas passando. Pega mais a árvore do que o prédio, né? Mais a árvore do que o prédio. Nota que, no contexto geral, é uma imagem escura, né? Então, isso não mostra para o cliente como é a nova moradia dele, como é esse prédio. Então, com uma simples técnica que nós ensinamos no nosso treinamento, de olhar primeiro para cima do empreendimento, da fachada, e a partir dali enquadrar a foto. Claro, sempre buscando um horário adequado do dia, um dia ensolarado, ou seja, isso permite que o cliente possa visualizar com qualidade como será a entrada do seu prédio. Para aí sim ele se manter interessado naquele anúncio, né, naquele link do site onde está ali o imóvel e com certeza continuar visualizando sala, quarto e poder decidir se vai querer presencialmente visitar aquele imóvel. Vamos falar então da parte interna dos prédios, Diego. O que o pessoal registra, ou as pessoas interessadas em vender o imóvel, ou até corretores que não tenham ainda esse treinamento? Bom, o ideal é que se mostre, claro, o maior espaço possível do imóvel. Que se mostre ambientes bem iluminados, ambientes com clareza. Ao contrário que, infelizmente, em muitos casos, ainda acontece do corretor fotografar uma parte muito restrita, como uma porta. Como essa aí que a gente está vendo, né? Exatamente. Então imagina se, por exemplo, se está fazendo uma busca por um novo imóvel, vai ali no teu notebook, no teu tablet, no smartphone, acessar as imagens que o corretor enviou. Quando tu clica em sala, tu vê um quadro, um balcão, uma porta. Aí já está a foto correta, né? Quase lá, quase lá. Aqui, na verdade, ainda mostra um pouco restrito o ambiente, ou seja, o cliente não tem como identificar como é aquele imóvel. Outra coisa, né, Outra Diego? coisa. Mas agora a gente percebe na foto em seguida como ela pode ficar melhor ainda. A gente tem até uma sensação de amplitude desse espaço, né? Tem a sensação de que é maior o espaço do que ele aparentava nas fotos anteriores, né? Exatamente. Então, note-se nessa última foto, antes, por exemplo, na foto anterior, note-se já uma maior amplitude. Ou seja, o cliente clica na foto da sala e, de fato, visualiza como é o espaço físico da sala. E agora aqui um outro cuidado em especial, que é organizar o ambiente.
abrir as janelas, acender as luzes, buscar a maior amplitude possível, para que, assim como nós vimos essa última imagem, ela fica, além de com mais amplitude, esteja organizada. Quer dizer que o fotógrafo pode interferir, porque tem gente que deixa, por exemplo, até varal, né, no meio da área de serviço. Não é legal, né, Diego? Não, porque isso acaba prejudicando a atenção do cliente. Por exemplo, o que acontece muitas vezes em imobiliários de todo o Brasil? Tem ali um gato em cima da mesa, tem um cachorro no sofá, tem uma santinha em cima do balcão, aparece a foto do quadro, uma pessoa vendo televisão. Tem inclusive casos de pessoas, já teve pessoa dormindo no quarto. Então, o que acontece? Assim como a gente está aqui rindo disso, e é claro que acaba sendo inusitado, o cliente que está visualizando, buscando investir no seu novo imóvel, também vai achar graça, mas não vai se sentir interessado em visitar esse imóvel. Sem dúvida. Ou seja, vai continuar a sua busca pelas concorrentes outras imobiliárias. Bom, hoje a gente está conversando sobre esse assunto super interessante aqui no Imóvel Class TV, que é a fotografia de imóveis. Você acha que é só ir lá fotografar cada peça da sua casa e vai funcionar? Não é bem assim, tem técnica e tem especialistas nesse assunto. O Diego Ramos é um especialista, a gente já segue falando com ele sobre esse assunto. A gente já segue com a segunda parte dessa entrevista, mas antes você confere as informações do Minuto Cresci de hoje. Neste 2014, em virtude de algumas demandas, reclamações da sociedade em geral, estamos fazendo um trabalho firme, bastante focado no combate ao exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis, né? O trabalho esse, até ele tem dado uma maior ênfase em algumas grandes imobiliárias, onde essa contravenção ela tem sido constatada de uma forma mais recorrente. Nós temos programação para fazer nessas imobiliárias, claro, logicamente que não deixando de lado também os escritórios menores e as imobiliárias de menor porte também, mas estamos programando uma série de blitz, onde serão empregados uma força de fiscais para que esse problema, né, essa dificuldade seja sanada da melhor forma possível. Estamos de volta aqui no Imóvel Class TV, hoje falando sobre um assunto super interessante que é fotografia de imóveis. Conosco, Diego Ramos, que é especialista no Brasil em fotografia de imóveis, diretor da empresa Fotografia Imobiliária. Bom, Diego, a gente já viu que é super importante a fotografia, a captura daquela imagem com tudo adequado para ajudar a vender aquele imóvel ou a alugar, né? As empresas se deram conta disso, que isso é uma ferramenta importante? Em parte sim, em parte sim. As empresas que já se deram conta disso, que procuram nossos serviços, treinamentos, book do imóvel, que oferecem ao cliente uma imagem mais atrativa, ou seja, o seu produto mais atrativo, já colhem os benefícios. Os relatos são de mais visitas ao imóvel, vendas mais rápidas, ou seja, tu oferece um produto melhor e, consequentemente, tem mais procura por eles, né? Em contrapartida, muitas imobiliárias ainda enxergam apenas como um plus, como algo a mais a fotografia. Quando, na verdade, de fato, Lúcia, a fotografia hoje é uma necessidade do mercado. Como tu disseste no começo da nossa conversa, ela pode definir. A venda inicia ou já termina ali com a fotografia. Por exemplo, existe já, e tem diversas pesquisas que mostram que grande parte de quem busca um imóvel o faz pela internet. Disso nós presumimos que a compra de um imóvel ou a locação inicia sem um corretor de imóveis.
Ou seja, o cliente ali, sozinho, no seu momento de lazer, no seu intervalo de trabalho, vai muitas vezes acessar diversos sites de imobiliárias para ele mesmo filtrar quais que ele gostaria de visitar e aí sim entrar em contato com o corretor e poder marcar essa visita. Bom, vocês montaram uma empresa especializada nisso, que é a primeira do Brasil nessa área. Que tipo de serviço faz uma empresa especializada em fotografia imobiliária? Porque essa é uma parte, né? Exatamente. Bom, todos os nossos serviços são voltados para beneficiar o corretor, construtora, imobiliárias e quem vende ou compra o imóvel, ou seja, o proprietário também. Sempre tem o intuito de tornar esse processo mais atrativo. O que acontece? A fotografia acaba funcionando como uma ponte entre quem está buscando o imóvel, que deseja conhecer melhor o que está à disposição no mercado e, de fato, poder visitá-lo. E o corretor, claro, vai estar no meio desse processo junto com a ação de fotografar. Então, nós temos serviços, por exemplo, como o treinamento em fotografia imobiliária, no qual nós ensinamos os corretores, através de uma linguagem simples e objetiva, a fotografar os seus imóveis com a sua própria câmera compacta. Ou seja, muitas vezes o próprio corretor pensa, mas para eu poder aprender a fotografar, vou ter que investir numa câmera de 15 mil reais, 20 mil reais. Grande angular e tal. Exatamente. Então, nós criamos uma linguagem muito objetiva, pensando no dia a dia do corretor, entendendo o seu dia a dia corrido, o entorno de tudo que envolve a profissão. Inclusive cursos rápidos, né? Cursos rápidos. Existe o curso compacto de 3 horas, né? E existe também o curso com 3 encontros, que tem inclusive aulas práticas, onde eu mesmo acompanho os corretores a fotografar um empreendimento. Bom, essa ideia deu tão certo que agora vocês estão oferecendo um curso à distância, é isso? Exatamente. Agora, muito em breve, em março desse ano, nós lançaremos o primeiro curso em fotografia imobiliária do Brasil. Ou seja, o corretor de qualquer lugar, qualquer estado, pode aprender online, através do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, como fotografar os seus imóveis. Então, todo o conteúdo com imagens, com muita ilustração, tem fóruns, chats, vídeos, perguntas, ou seja, é um material bem completo e adequado a esse profissional que muitas vezes, ou por ser autônomo, ou por fazer parte de uma grande imobiliária, mas que ele apenas quer ainda se profissionalizar, ele vai ter, na verdade, com esse serviço, condições de estar mais qualificado no mercado e buscar mais vendas. Que legal. Bom, a gente tem um telefone aí no seu vídeo para quem quiser entrar em contato com o Diego e com a empresa Fotografia Imobiliária para ter mais informações, mas tem o site também, né, Diego, que o pessoal conhece um pouco mais do trabalho de vocês, né? Exatamente, convido todos a visitar o nosso site, que é o fotografiaimobiliaria.com.br. Lá tem muito mais sobre os serviços, tour virtual, book do imóvel, edições e também, claro, o nosso contato. Nossa equipe vai ter o maior prazer de receber a todos. Que legal. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu agradeço. Um abraço, obrigado. O programa de hoje fica por aqui, mas no sábado que vem tem mais Imóvel Class TV a partir das 10 da manhã aqui na Band. Um ótimo final de semana para você e até lá.